Páscoa, a maior prova do amor de Deus. Dr. Nelson Alves de Andrade, PhD em Teologia. Doutor em Teologia e PhD. Boa tarde. Eu queria que vocês aí compartilhassem com outras pessoas a nossa live. Eu falei que eu faria uma live às 3 horas, mas eu estou fazendo agora. Hoje eu caminhei bastante, mais de 2 horas, umas 2 horas e 20 minutos eu fiz caminhada. Como não teve academia, fiz caminhada. Gente, Páscoa, a maior prova do amor de Deus. Durante toda esta semana eu estive falando sobre a Páscoa, temas relacionados à Páscoa, estudos, pregações, palestras importantes aí. Eu queria que vocês compartilhassem. Eu coloco óculos, tiro óculos, porque desde setembro eu estou operado desse olho e às vezes as letras ficam embaçadas, de maneiras que a Bíblia eu não consigo ler. Mas aqui na internet a gente aumenta a letra, né? E fui operar desse outro olho dia 26 de novembro, fiquei na mesa de cirurgia porque não tinha anestesista. Falaram, aguarde o chamado e até agora não chamaram. A Páscoa é uma das celebrações mais significativas da fé cristã, pois revela o ápice do amor divino, o amor de Deus pela humanidade. Mais do que um evento histórico ou uma tradição religiosa, ela apresenta o plano redentor de Deus, a obra de Cristo, consumada na cruz do Calvário. E a maior prova desse amor não está apenas em palavras, mas em ação. Qual a ação maior aqui? Deus entregou o seu Filho para reconciliar consigo o mundo. Assim, a Páscoa não é apenas uma memória, é experiência viva de salvação, graça e renovação. E Jesus ele se entregou voluntariamente à humanidade. A origem da Páscoa no Antigo Testamento, nós falamos várias vezes, para quem me acompanhou aí sabe muito bem, que nós falamos várias vezes sobre essa origem dessa Páscoa. A Páscoa tem sua origem na libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, narrada no livro de Êxodo, no capítulo 12. E os elementos principais eram o cordeiro sem defeito, sangue nos umbrais das portas e a libertação da morte e da escravidão. Essa celebração apontava para algo sublime, para algo maior, um livramento definitivo que viria através de Cristo, da redenção de Jesus. E o Cordeiro Pascal era uma figura profética de Cristo. Me acompanhe aí. Jesus, o Cordeiro de Deus. Nós vemos no Evangelho de João, segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 29, João Batista declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Inclusive eu fiz uma live exclusivamente com este tema. E Jesus é o cumprimento fiel, Jesus é o cumprimento perfeito da Páscoa. Sem pecado, um cordeiro perfeito, sem defeito, sacrificado por todos, e o seu sangue traz salvação. E aqui vemos a grande prova do amor de Deus. Ele mesmo providenciou o sacrifício. Nós vemos que a cruz é a expressão suprema do amor. O amor de Deus atinge seu ponto máximo na cruz do Calvário. E na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E as características desse amor é um amor sacrificial. Deus deu o seu Filho, incondicional, não depende do homem, não depende dos nossos méritos, não depende de obras de justiças praticadas por nós. É um amor redentor, é um amor redentor que traz perdão e reconciliação. Compartilhe aí com outras pessoas, pessoal.
é um amor universal que está disponível a todos, a todo aquele que crê. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vemos a ressurreição, que é a vitória do amor. A Páscoa não termina na cruz, ela culmina na ressurreição. E no Evangelho de Mateus, capítulo 28, nós vemos o túmulo vazio. E qual é o significado da ressurreição? Vitória sobre a morte. Ele triunfou sobre a morte. Confirmação da divindade de Cristo e a esperança de vida eterna. E também um novo começo para a humanidade. O amor de Deus não apenas se entrega, ele vence. É um amor altruísta, é um amor vencedor, é um amor que doa-se, né? E ele doou-se. Jesus voluntariamente ele se entregou. A Páscoa como experiência de vida, a verdadeira Páscoa precisa ser vivida, não apenas celebrada. E como nós podemos viver a verdadeira Páscoa? Primeiramente, com arrependimento, reconhecer a necessidade de Deus. Eu necessito compreender que eu sou pecador e que as minhas obras de justiça, que não existem obras de justiça praticadas por nós, porque tudo que nós fazemos é imperfeito, mas nós precisamos abrir o nosso coração e passarmos pelo processo do novo nascimento, envolvendo o arrependimento, que no grego é metanoia. A fé em Jesus, crê no sacrifício e na ressurreição, crê na palavra do Senhor. Aquele que crê em Jesus, esse será salvo. Porém, esse crer não é simplesmente dizer eu creio, porque até os demônios, eles creem, eles estremecem. Eu preciso obedecer. Vejam, como viver a verdadeira Páscoa? Através do arrependimento, através da fé em Jesus, através da comunhão com Deus. Comunhão, queridos, é relacionamento diário. Ter intimidade com o Senhor, ter intimidade com a sua palavra, através de uma vida de oração, através de um compromisso espiritual. E cada um tem o seu compromisso, cada um tem a sua responsabilidade pessoal. De maneiras que a salvação, ela é pessoal. Jesus morreu para abranger a todos, para alcançar a todos, mas é todo aquele que realmente abriu o seu coração e deixa Cristo entrar na sua vida. A verdadeira Páscoa é renovação de vida, deixar o velho homem para trás e viver uma novidade de vida na presença do Senhor. A Páscoa é a transformação humana. A maior prova do amor de Deus transforma completamente o ser humano. Do pecado para o perdão, da vida para a morte, da condenação para a graça. De maneira que aquele que está em Cristo, ele não está mais em condenação, mas ele está vivendo uma vida de ressurreição, uma vida nobre, uma vida alcançada pela graça de Deus, e a graça é o favor imerecido. Do vazio para a plenitude. Vejamos aqui a expressão está consumado. Vejamos o sentido completo dessa expressão quando na cruz do Calvário ele disse está consumado. Muito obrigado aí pelos coraçõezinhos. Feliz Páscoa para todos vocês. A expressão está consumado é uma das declarações mais profundas e poderosas de Jesus na cruz. Ela aparece no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, quando Cristo, prestes a morrer, declara, está consumado. Eu quero dar as boas-vindas para todos aqueles que estão entrando aí, ok? Eu não posso estar lendo nomes aqui ou mencionando nomes. Eu conversei com um amigo meu e disse, eu entrei, mas você nem falou nada, eu saí. No final até disse e agradeci pela presença dele, mas eu agradeço aí a presença de todos vocês que estão entrando. Também tem o meu canal no YouTube. Quando eu termino a live aqui, eu passo para o Facebook. Do Facebook eu lanço para o YouTube. E no YouTube é Nelson Alves de Andrade. Então, a expressão está consumado, no original grego, a palavra usada é telestai, que significa completado, realizado plenamente, pago totalmente, foi pago um alto preço.
Eu não preciso mais fazer promessa, eu não preciso mais fazer alguma coisa para minha salvação. A única coisa que eu preciso é justamente crer, abrir o meu coração e deixar o Senhor entrar na minha vida. Vamos entender de forma mais profunda e teológica. A missão foi totalmente cumprida. Jesus veio ao mundo com um propósito claro: salvar a humanidade caída. Desde o nascimento até a cruz, tudo fazia parte do plano divino, um plano executado, previsto, né? Desde a fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, segundo diz Apocalipse. Quando ele diz está consumado, significa, prestem bem atenção, que todas as profecias foram cumpridas, porque muitas profecias falaram a respeito de Jesus. A vontade do Pai foi realizada. Nada ficou incompleto. Ele não falhou em nada. A obra foi perfeita. Então, entendam aqui que você não precisa mais fazer sacrifícios, porque o sacrifício já foi realizado. O preço do pecado foi pago. O pecado gerava uma dívida espiritual que o homem não podia pagar. Em carta aos Romanos, capítulo 6, o versículo 23, diz: o salário do pecado é a morte. Quando Jesus declara está consumado, ele está dizendo a dívida foi quitada. O preço foi pago completamente. Não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Na época, telestai era usada em recibos comerciais com sentido de pago em sua totalidade. Então, o sacrifício perfeito foi oferecido, entenda isso. No Antigo Testamento, havia os sacrifícios de animais e eram contínuos, porém eram sacrifícios imperfeitos. Se a antiga aliança fosse perfeita, não haveria a necessidade de um novo testamento, de uma nova aliança. Para você entender melhor, leia o livro de Hebreus, todo o livro de Hebreus, que você vai compreender sobre a necessidade de um sacrifício perfeito. Mas Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ofereceu um sacrifício único e definitivo. Não precisa ser repetido. É suficiente para alcançar toda a humanidade. E é um sacrifício eterno. Ele substituiu todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Vocês me compreendem? O caminho para Deus foi aberto, a entrada do santuário foi aberta. Antigamente só entrava no Santo dos Santos o sumo sacerdote, mas agora o véu foi rasgado e você entra no santuário. O conjunto Voz da Verdade, ele tem um hino perfeito, um hino maravilhoso, Entro no santuário. Depois eu vou procurar a letra aqui, se eu lembrar. O caminho para Deus foi aberto. Antes da cruz havia separação entre Deus e o homem por causa do pecado. E com a morte de Cristo, o véu do templo se rasgou. Aleluia. O acesso a Deus foi liberado. A reconciliação foi estabelecida. Agora qualquer pessoa pode se aproximar de Deus. Eu posso, você pode. Não só posso, mas eu preciso, você precisa. E a maior prova do amor de Deus está consumado, também é a declaração final do amor divino. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, esse amor na cruz é visível, é concreto, é sacrificial. Deus não apenas disse que ama, ele provou o seu amor para conosco. A vitória foi garantida. A morte de Jesus não foi derrota, foi vitória. Quando ele diz está consumado, significa o pecado foi vencido. Satanás foi derrotado. Aleluia. A morte perdeu o seu poder. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É uma mensagem poderosa, poderosíssima. Satanás foi derrotado na cruz. Tá? Tome esta palavra como posse.
A derrota de Satanás na cruz é um tema central da teologia cristã, especialmente na tradição protestante. A vitória de Jesus sobre o diabo é vista como o triunfo definitivo, que se manifesta na morte e na ressurreição de Jesus. Esse evento é frequentemente associado à expulsão de Satanás do céu e à libertação da humanidade da influência do mal. A cruz de Cristo é considerada ponto culminante dessa vitória, onde Jesus, como Filho de Deus, enfrentou e derrotou as forças do mal. Aleluia, aleluia. Eu sinto a presença do Senhor. Na cruz, ele realmente elaborou uma vitória completa. E na cruz ele despojou, tá? Nós vemos em Colossenses, capítulo 2, e o versículo 15, na versão, por exemplo, Bereia, e tendo desarmado os principados e autoridades espirituais, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Na Bíblia de King James, atualizada, e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público sobre todos eles na cruz. Na Bíblia de João Ferreira de Almeida, e tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Então, gente, é importante, é especial. King James Bible, and having expolied principalities and powers, he made a shame of the unholy triumphing over them in it. É especial, é algo maravilhoso, é algo lindo, que você tem que tomar posse. Na cruz do Calvário, Jesus venceu. Como ele despojou os principados, né? Como ele fez. Vejamos aqui. Como ele despojou os principados na cruz. A despojação dos principados e protestado na cruz de Cristo é esse tema central da teologia cristã. E esse evento descrito em Colossenses 2,15, onde Paulo afirma que por meio da morte e da ressurreição, os poderes espirituais que operam no mundo foram despojados de todo o seu poder, expostos publicamente e derrotados. E essa vitória não depende de rituais ou méritos humanos, mas da graça de Deus, da obra de Cristo na cruz do Calvário. E o resultado é que, por meio da cruz, Jesus ele inaugurou uma nova ordem, em que o reino de Deus vence as autoridades malignas, trazendo liberdade, trazendo reconciliação e plenitude de Deus para todos, todo aquele que acreditar, todo aquele que crê, todo aquele que aceitar. E eu posso realmente ter essa segurança na minha vida de uma forma maravilhosa, de uma forma toda especial. Então a morte de Jesus foi realmente a vitória, foi garantida. E a morte não foi derrota, foi vitória. Quando ele diz está consumado, o pecado foi vencido, Satanás foi derrotado, a morte perdeu o seu poder e a ressurreição confirma essa vitória maravilhosa. Aplicação para a nossa vida, essa palavra não é apenas teológica, ela é pessoal. Você não precisa pagar, compreenda bem isso aí. Glória a Deus, né? Alguém tá digitando aí, glória a Deus mesmo. Você não precisa pagar pela sua salvação. O perdão já foi conquistado. Há uma vida disponível. Receba essa vida nesta tarde. A graça estará acessível. O que resta ao homem é crer e aceitar e viver esta verdade. Está consumado é o grito da vitória de Cristo na cruz. Não é palavra qualquer,
Não é uma palavra de derrota, mas é uma palavra de triunfo. Não é o fim, mas é o cumprimento. Não é perda, é redenção. Na cruz, Jesus declarou que tudo foi feito. Nossa, me arrepio todo falando isso aqui. Tudo foi pago. Tudo foi cumprido. É por isso que hoje nós podemos viver em liberdade, em perdão, em esperança. Páscoa é um convite à transformação interior. Páscoa não é coelho, gente, não é ovo, não é chocolate. Isso aí é comércio. O perdão foi total para a humanidade. O sacrifício de Cristo foi suficiente para todos. A Bíblia ensina que a obra de Jesus na cruz foi completa e suficiente para toda a humanidade. Em 1ª Epístola de João, capítulo 2, versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Isso significa que o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, tem alcance universal, envolve todas as pessoas. O perdão está disponível para todos. Não há limitação do poder da cruz. Em termos de provisão, o perdão é total. Tome posse. Aleluia. Apenas 130 coraçõezinhos, coloquem mais aí. Tome posse do perdão de Deus nesta tarde. Sinta-se perdoado pelo Senhor. Mas o perdão precisa ser recebido. Embora o perdão esteja disponível para todos, ele não é automaticamente aplicado a todos. Em Evangelho de João 1,12, mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso mostra que existe uma resposta humana. É necessário crer, é necessário aceitar. Em termos de aplicação, o perdão é condicional à fé. Está consumado. O perdão foi completado, foi completo. Quando Jesus declarou em Evangelho de João, capítulo 19 e 30, está consumado, ele afirma que a dívida do pecado foi paga. O caminho do perdão foi aberto. Nada mais precisa ser acrescentado. Não é o fato de você, por exemplo, usa bigode, não usa bigode, usa brinco, não usa brinco, usa calça comprida no caso da mulher, ou não, deixa a barba crescer ou não deixa, prega de gravata ou de paletó, prega com boné ou sem boné. Não, não é isso, gente. Não há mais sacrifício a ser feito. Aleluia! O amor de Deus é universal. A salvação, ela é pessoal. Deus ama toda a humanidade. João 3,16. O amor é oferecido para todos. O perdão é oferecido a todos. A salvação, ela é aceita, ela é recebida individualmente. Deus não impõe o perdão, ele oferece. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Aí nós temos aí o perigo de um entendimento equivocado. Dizer que todos já estão automaticamente perdoados pode levar a um erro teológico muito grande, conhecido como universalismo. E a Bíblia mostra que há necessidade de arrependimento, há necessidade de fé e há responsabilidade pessoal. O entendimento correto é o seguinte, podemos resumir assim: o perdão foi plenamente conquistado por Cristo. O perdão está disponível para todos. O perdão é eficaz na vida de quem crê. E o perdão de Deus é infinito, completo e poderoso. Mas ele precisa ser recebido. Eu preciso abrir o meu coração. A cruz não limitou o amor de Deus, ela o revelou em sua plenitude. Está consumado significa que Deus fez tudo o que era necessário para a salvação do homem. Agora cabe a mim e a você responder a esse amor. Agora eu tenho livre acesso a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quem pode dizer aí glória a Deus?
O que nos separava de Deus antes da obra de Cristo, havia uma barreira espiritual entre Deus e o homem, que era o pecado. Deus é santo, o homem é pecador, nós somos pecadores. Havia separação. No Antigo Testamento, o acesso a Deus era limitado. Apenas o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Isso acontecia uma vez por ano. Havia medo, distância e restrição. O acesso não era livre. A cruz removeu a barreira. Quando Jesus morreu, algo extraordinário aconteceu. E no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 51, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que significa isso? A separação foi removida. O acesso foi liberado. Deus se tornou acessível novamente. Não foi o homem que abriu o caminho, foi Deus. O acesso direto ao Pai. Pega aí a visão. Agora, não precisamos de intermediários humanos. Em carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 18, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E também na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Isso revela o acesso direto. Isso revela confiança, acesso com confiança, acesso contínuo. Aleluia, glória a Deus. Jesus é o nosso mediador. Embora não precisemos de sacerdotes humanos, Jesus continua sendo o único mediador. Maria não é mediadora. Maria não é nossa intercessora. O mediador é Jesus. Ele nos representa diante de Deus. Ele intercede por nós. Ele garantiu esse acesso com sangue. O acesso é livre, mas é por meio de Jesus. O que significa ter esse livre acesso? Podemos orar a qualquer momento. Deitado, sentado, em pé, tomando banho, lavando roupa. Buscar a Deus sem medo. Buscar com confiança. Ter comunhão direta com o Pai. Receber graça. Receber perdão. Receber direção. Deus não está distante. Deus está acessível. E Ele está em nossos corações. Ele está no meu coração, Ele está no nosso coração. Vejamos aí a responsabilidade do cristão. Ter acesso não significa ignorar Deus. Significa buscar a Deus continuamente. Viver em santidade. Não negligenciar a presença de Deus. E vejamos aqui uma nova realidade espiritual. Antes havia distância. Agora você tem intimidade. Antes havia medo, agora você tem confiança. Antes havia separação, e agora você tem laço, você tem aliança, você tem promessa, você tem comunhão. Tudo isso por causa da cruz. Sim, agora nós temos livre acesso a Deus. Não por mérito próprio, mas pela obra completa de Jesus Cristo. O véu foi rasgado, o caminho foi aberto, a porta está disponível para que você possa entrar. Mas esse acesso só é real para aqueles que se aproximam com fé. Vamos aqui às nossas considerações finais. Ao contemplarmos todos os termos abordados, a maior prova do amor de Deus, a Páscoa, o está consumado, o perdão e o livre acesso a Deus, nós percebemos que todos convergem para um único ponto central, a obra redentora de Jesus Cristo na cruz. A Páscoa revela que o plano de Deus não foi improvisado, mas cuidadosamente estabelecido entre o Antigo Testamento, encontrando seu cumprimento perfeito em Cristo, o Cordeiro de Deus. Aquilo que era símbolo no livro do Êxodo tornou-se
realidade plena através do sacrifício de Jesus. Quando Cristo declarou no Evangelho de João 19:30, está consumado, ele afirmou que toda a obra da redenção foi completamente realizada. Nada ficou pendente. O preço do pecado foi totalmente pago, a justiça de Deus foi satisfeita e o caminho da salvação foi definitivamente aberto. Dessa forma, nós entendemos que o amor de Deus foi plenamente demonstrado, não em palavras, mas em ação sacrificial. O perdão foi plenamente conquistado, sendo suficiente para toda a humanidade, ainda que deveria ser recebido pela fé. O acesso a Deus foi completamente restaurado. O véu foi rasgado e agora há livre comunhão com o Pai. A cruz, portanto, não representa derrota. Hoje não é dia de você ficar triste. Deixa eu ver aqui. Foi pastor há 20 anos, hoje não está mais em atividade. Mas está aí, eu pastoreei a igreja há muito tempo, hoje eu não estou pastoreando, apenas eu congrego, ok? E prego para o mundo, através de uma live nós alcançamos o mundo. Mas um abração, meu querido, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Permanece firme, não é o título que vai te levar ao céu, ok? A cruz, portanto, como eu estava falando hoje, não é dia de tristeza, é dia de nós nos alegrarmos, de dançarmos, de pular na presença de Deus pelo sacrifício de Jesus. A cruz não representa derrota, representa vitória. Vitória. Não simboliza o fim, mas o cumprimento do propósito eterno de Deus. E a ressurreição confirma essa vitória, estabelecendo uma nova realidade espiritual para todos. Ô querido, tenho pregado nos hospitais, o campo é o mundo, meu lindo. Você é de onde? O campo é o mundo. Hoje eu não prego na igreja, não tenho oportunidade na igreja. Na igreja que eu estou só prego o pastor e outro. Mas através das lives, aleluia, louvado seja Deus, alcançamos o mundo. E a ressurreição confirma essa vitória, estabelecendo uma nova realidade espiritual para todos aqueles que creem. Amém? Qualquer coisa, pastor, me chamem no privado. Diante disso, a Páscoa deixa de ser apenas uma celebração histórica e se torna um chamado vivo à transformação. Ela convida, eu não sei quantas pessoas estão aqui na live, mas eu tenho alcançado 1.700, 800, 3.000 e assim vai. Ela convida cada pessoa a receber, a responder ao amor de Deus com fé, com arrependimento e uma vida de comunhão. Assim, nós concluímos que a maior prova do amor de Deus não mudou a história da humanidade, mas continua transformando vidas até hoje. E a obra está consumada. O perdão está disponível e acesso aberto. Resta ao ser humano não ignorar tão grande salvação, mas aceitá-la e vivê-la plenamente. Os discípulos falaram, né? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? A Páscoa revela a maior prova do amor de Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro que foi entregue por nós. Na cruz, vemos que o amor se doa. Na ressurreição, vemos que o amor vence. Na vida cristã, vemos o amor que transforma. Portanto, celebrar a Páscoa é reconhecer esse amor, aceitá-lo e vivê-lo diariamente. E a maior prova do amor de Deus não foi apenas um evento do passado. É uma realidade que continua sendo aceita, sendo alcançada até hoje, né? Na cruz, Cristo declarou, está consumado, o amor venceu o pecado. O perdão foi liberado e o caminho para Deus foi aberto. Agora, viver longe dele não é falta de acesso, é falta de decisão. Tranquilo? Deixa eu ver aqui o hino Voz da Verdade e entro no santuário.
E eu vou deixar aqui, vamos ver se eu canto, deixa eu ver. Porque se isolarem aí por causa de direitos autorais, eu posso tirar depois, já no final, né? Porque geralmente eles colocam, tem direitos autorais e não pode. Mas, deixa eu ver aqui. Se eu encontro, já encontrei. E enquanto, deixa eu ver se é esse aqui, que é o tabernáculo. De repente vai sair a propaganda, vamos ver aqui. Vê que coisa linda aí. Enquanto toca, vai sentindo aí a presença de Deus. Eu me limpo, sangue do corpo, Tá saindo dois aqui, deixa eu ver aqui. Uma luz. Entro no Santíssimo, vejo o Cordeiro assentado como Deus. E o meu caminho é de sacerdote a Deus. É o tabernáculo Voz da Verdade. Pelo holocausto, e eu me limpo no sangue de Jesus. Entro no santuário, como os pães, e acende-se uma luz. Entro no... Nossa, tô arrepiado aqui, ó. Vejo o Cordeiro assentado como Deus. Aleluia. Caminho é de sacerdote a Deus. Não já recebi, pois o véu rebalachinaicha. Deus Jesus, eu vou. Vai tomando posse aí. De sacerdote a Deus. Pelo holocausto, e eu me limpo no sangue de Jesus. Entro no santuário, como os pães, e acende-se uma luz. Entro no Santíssimo, vejo o Cordeiro assentado como Deus. E o meu caminho é de sacerdote a Deus. Reicho mehecho klaicho relas mecho. Riuinda fasuita remitopi hai. Aleluia. Acende-se uma luz.
Entro no Santíssimo, vejo o Cordeiro assentado como Deus. E o meu caminho é de sacerdote a Deus. Ai ande nelas neichoma na raçuita refa subricante em derraio. Sente aí a presença de Deus. No Santíssimo vejo o Cordeiro assentado como Deus. E o meu caminho é de sacerdote a Deus. Sente a presença de Deus, querido. Deus está falando ao teu coração. A glória do Senhor, a presença de Deus, de uma forma sobrenatural. Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor nesta tarde. Pai, nós falamos algo muito, muito sério, algo maravilhoso, algo especial. Nós falamos aqui, Senhor, sobre o grande amor de Deus, o sublime amor de Deus, a Páscoa através da Páscoa. E hoje, Senhor, nós temos o livre acesso ao Teu trono, à Tua presença. E todos aqueles que me acompanharam, que assistiram à live, Senhor, que Tu possas abençoar a cada um. A Páscoa, a maior prova do amor de Deus, do imenso amor de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu te louvo, Deus, nesse momento, pela Tua presença. Eu te louvo, Deus, pelo sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo, pela morte, mas não apenas pela morte, mas pela vitória final, a ressurreição. Louvado seja Deus. Eu quero, Deus, que a Tua bênção, que o Teu amor, que a Tua misericórdia seja algo muito especial, seja algo muito lindo. Glorificado seja Deus. Eu quero, Senhor, que esse Teu sublime amor, que o Senhor possa nos envolver, que o Senhor possa nos invadir, que o Senhor possa realmente encher os nossos corações de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. Deus, faça algo grande, faça algo lindo, Senhor, porque o teu amor é grande, o Teu amor é especial. E eu agradeço ao Senhor por esse momento, por esta hora, por esta live que as pessoas aí me acompanharam. Graças te dou, Senhor, por tudo. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O amor do Senhor que vive em nós, que vive em nossos corações. Enche esse coração de alegria. Essa pessoa que está desesperada, essa pessoa que está triste. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E agora eu estou terminando aqui. E vamos cantar juntos. Se também me bloquearem, eu excluo depois. Vejam bem, isso eu aprendi quando tinha 12 anos de idade. Aleluia, glória a Deus. Sublime amor, o amor de Deus, que a líria não traduzirá. Maior que o mar, maior que o céu, jamais alguém compreenderá.
ao pecador em aflição, seu Filho Deus entregou. Ao sofredor deu ele a mão e as culpas lhe perdoou. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilhas sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Se então o mar se transformasse e em papel o céu também, e a pena Gil deslizasse, dizendo que esse amor contém, daria fim ao grande mar, a esse amor descrever, e o céu seria tão pequeno para tal relato conter. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Seu amor, o amor de Deus que nos remiu da perdição, em gratidão proclamaremos tão grande amor e salvação. E quando enfim no lar dos céus, em gozo amor eternal, para sempre ali desfrutaremos do grande amor divinal. Sublime amor, o amor de Deus, ó maravilha sem par. Por esse amor eternamente a Deus iremos louvar. Louvado seja Deus, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aí. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus, entrega o teu coração ao Senhor Jesus, independentemente de placa de igreja, porque Deus não vem buscar uma placa de uma igreja, Deus vem buscar um coração arrependido. Um grande beijo para todos vocês. Eu vou salvar, colocar no Facebook e depois colocar no YouTube. Meu canal no YouTube é Nelson Alves de Andrade. Joyce, um abraço, querida.